Queridos irmãos, queridas irmãs, é com alegria que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de João, que é uma continuidade do capítulo 20, que vimos na última aula. Hoje veremos quando Jesus, o fato em que Jesus aparece aos seus discípulos. O versículo 19 nós vamos ver ao versículo 31. O relato de João nos afirma que ao cair da tarde do domingo da ressurreição, Jesus decide até seus discípulos. Algumas observações desse grande acontecimento eu queria trazer para vocês agora. Primeiro, os 11 discípulos, mas algumas das mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério, e outros discípulos estavam trancados, provavelmente no cenáculo da casa da tia de João Marcos. Estava escondido com medo. Os judeus estavam perseguindo os cristãos. Mataram Jesus e não hesitariam em matar qualquer um dos seus seguidores que tentasse se reunir para dar continuidade às atividades do nosso Jesus Cristo. Eles estavam trancados porque a grande verdade é que eles se sentiram, além do medo, a ausência de Jesus, porque Jesus trazia confiança, trazia alegria, trazia comunhão e principalmente trazia segurança e a paz. Sabendo de tudo isso, é que Jesus nos procura, não só eles, para nos restaurar. E a primeira frase que Jesus diz é: a paz seja convosco. Está no versículo 19. Mas agora, uma grande diferença que precisa ser posta é que Jesus se apresenta no seu corpo transfigurado, no seu corpo glorioso, e não mais no corpo humano que ele tinha. Ele tem ossos, tem carne, tem as recentes marcas das chagas nas mãos, mas ele não está mais limitado a barreiras físicas. Tanto é que Jesus passa pela porta que está trancada, ou pela parede, não se sabe, e se põe entre eles e lhes deseja a paz. Que maravilha! Eles com medos, temerosos, e Jesus se põe no meio dele, com um cumprimento que era comum nos judeus. Mas quando ele diz agora, a paz seja convosco, ele tem a intenção de restaurar alegria, segurança, fé e aquietar os corações aflitos, tirar o medo que pairava sobre eles. É como quem diz: eu estou aqui. Em seguida, Jesus mostra as mãos e os lados. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, João diz que vê o cordeiro como tendo sido morto. Por que João vê o cordeiro como tendo sido morto? Porque quando João tem aquela visão do cordeiro, ele vê as chagas feitas pelo meu e pelo seu pecado. Chagas essas, queridos, que ficaram para sempre em Jesus de Nazaré, provocada pelas nossas iniquidades. Eu quero ainda acrescentar que Jesus deseja paz aos seus discípulos, também, preste atenção, para ensinar-lhe o exercício do amor e do perdão. Porque talvez eles esperassem uma séria repreensão pela covardia de ter abandonado o Senhor no momento que o Senhor mais precisava. E durante todo o seu martírio e sofrimento, ele ficou só, abandonado. E talvez eles esperassem uma repreensão, um puxão de orelha. E Jesus, quando diz a paz, ele está sacramentando o perdão, a amizade, a restauração da misericórdia que eles tanto precisavam e aos pecados que eles haviam cometido. Obviamente, quando ele diz a paz seja convosco, ele está decretando o perdão dele. Gente, e se tinha algum grupo que precisava de paz, era o grupo dos discípulos de Jesus.
Essa paz, para aquela circunstância, só a doce presença de Jesus podia propiciar. Uma presença que lança fora todo medo. Uma presença que restaura aquela legitimidade de fé e de uma amizade visceral, sacrificial. Jesus, ele curou, restaurou a esperança do povo, ele se dedicou em todo o seu ministério, buscando ovelhas que não tinham pastores. E ele tinha uma agenda de grande atividade. E essa agenda de atividade de Jesus não podia parar. Essa agenda de Jesus Cristo se transformará agora na agenda da igreja. Se transforma na agenda dos 11, de todos os seus discípulos. Vai ser a própria agenda da igreja. A continuidade de um trabalho de amor ao próximo em busca do perdido para a salvação daqueles que vivem iniquidades. A igreja foi perseguida naquela época e até hoje é uma igreja perseguida, sofredora em muitos lugares do mundo. E sabendo disso, é que Jesus na sua primeira frase diz: a paz esteja convosco. Só que ao mesmo tempo que Jesus dá paz, ele também dá a eles um comissionamento. No versículo 20 ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. O que Jesus está dizendo é o seguinte: assim como o meu Pai me comissionou, assim como eu encarnei para exercer esse ministério de proclamar libertação a todos os perdidos, assim também agora eu comissiono vocês para irem e darem frutos. E que esse fruto permaneça, como ele disse lá em João capítulo 15. Caberia, portanto, queridos, aos seus discípulos irem para dar continuidade à missão bem clara no ministério terreno de Jesus. Missão essa que eles foram testemunhas e ativos participantes durante os 3 últimos anos do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo é que cabe agora aos seus discípulos, principalmente aos apóstolos, a continuidade da missão, da mesma maneira que ele havia feito. Preste atenção nisso. Da mesma maneira com que ele foi orientado pelo Pai comissionado, ele estava agora comissionando seus discípulos. E o trabalho deve ser feito da mesma maneira que o Senhor Jesus fez. Esse é o mandamento para todo aquele que se batiza. Esse é o mandamento para todo aquele que é membro de uma igreja. Não há diferenciação nenhuma. Quando Jesus diz, assim como meu Pai me enviou, Jesus está dizendo que a missão que eles haveriam de fazer daqui para frente teria um critério já estabelecido pelo Pai. Assim, a sua obra missionária tem que ser feita no mesmo modo, com a mesma motivação, com o mesmo empenho sacrificial com que Jesus tinha feito. Jesus está dizendo, não há nada novo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como eu fiz, vocês têm que fazer. E esse trabalho tem como base o amor e tem como base a graça da salvação. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, está bem claro que essa grande comissão, esse comissionamento, ele é dado pelo ensino, pelo batismo e pelo amor. Assim fica claro que não se trata agora de começar uma nova missão. Não se trata de ninguém querer inventar nada novo, porque as bases para a obra missionária da qual Jesus nos comissiona estão nas Sagradas Escrituras. A base do trabalho missionário não tem que ser criado nada novo. Jesus deixou todo o ensinamento aqui, ensinado por ele, inclusive treinou seus discípulos nos últimos 3 anos do seu ministério
de um convívio intenso com esses discípulos. Interessante, um aspecto que eu quero ressaltar, esse comissionamento dado por Jesus, que aqui com toda cautela eu posso chamar de a grande comissão de João. Chamo de grande comissão porque vai se estender a cada um de nós, né? Essa observação que eu quero fazer está no versículo 22 e 23, onde diz que o Senhor Jesus soprou sobre os 11 o Espírito Santo. Soprou-lhe o Espírito Santo. O que isso significa? Primeira observação que eu faço é alertar que não se trata ainda, preste atenção, de uma referência ao poder do Espírito Santo para a obra missionária. Não, ainda não é isso. Isso vai acontecer ainda lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Em Atos 2, o cumprimento dessa promessa de Atos 1, 8, se completa, ela acontece em Atos 2, está bem descrito lá tudo, onde eles vão para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ali o Espírito Santo desce para empoderar, para uma expansão do reino de Deus, para a plantação de igreja no poder do Espírito Santo. Aqui, quando ele sopra o Espírito Santo, nós podemos entender que é uma ordenação. Vamos entender que seja um credenciamento para o apostolado. Assim, fica registrado aqui que os apóstolos foram, de fato, os pioneiros a darem andamento à obra de Jesus. Um trabalho a ser continuado por toda e qualquer igreja que se diz evangélica. Isso está nas Escrituras. Isso está no Novo Testamento. Que a igreja é a detentora da continuidade da obra do Senhor Jesus. Isso está em 1 Coríntios 5, 18 e 19. Isso está em todo o livro de Atos, que a igreja é comissionada para dar continuidade a essa obra salvífica de Jesus. E quem é a igreja de Cristo? Eu e você, meu irmão. Então, compete a nós dois irmos e dar continuidade a essa obra de Jesus. Bem, eu queria destacar que na primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, que está no versículo 19, Tomé, também chamado de Dídimo, não está presente. E ao ser informado que Jesus haveria aparecido aos discípulos, ele duvida veementemente, mesmo com o testemunho dos seus amigos. Está registrado no versículo 24 e 25. Versículo 26 a 29 registra que uma semana depois da primeira aparição de Jesus, os discípulos estavam outra vez reunidos, com as portas trancadas. O medo ainda pairava sobre eles e todos os seguidores de Jesus. Apesar do primeiro encontro que tiveram com o Senhor Jesus Cristo. Mas nessa segunda aparição de Jesus, Tomé está entre eles. E Jesus aparece da mesma forma e se põe entre eles. Da mesma forma que fez da primeira vez. A primeira frase dele é: a paz seja com vocês. Em seguida, o que é que Jesus faz? Jesus diz: Tomé, vem aqui, estende a sua mão, põe-a no meu lado, põe o seu dedo nas minhas mãos. E Jesus fez isso porque Tomé havia dito: se eu não ver o sinal dos pregos na mão dele, se eu não puser minha mão do lado dele, eu não vou crer que ele ressuscitou. E ao contestar as chagas de Jesus, Tomé se quebranta e faz uma das orações mais curtas e mais preciosas. Ele diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz uma frase muito maravilhosa: diz, Tomé, você creu porque você viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e assim mesmo
creem, que é o nosso caso, meu irmão. Não vimos essa cena e cremos no Senhor Jesus. E ele diz, meu Senhor, que significa Yahvé, e Deus, o Criador supremo e soberano de todas as coisas, como que confessando de uma vez por toda a natureza divina e questionável do Senhor Jesus. E o Senhor aceita essa frase de Tomé como que aceitando de fato a sua divindade. Bem, os dois versículos finais, os versículos 30 e 31 do capítulo 20 do Evangelho de João, João dá a entender que um dos objetivos em fazer esse relato detalhado do ministério de Jesus foi também para conduzir a cada um de nós, leitores, os seus seguidores, a uma fé genuína, inabalável. Isso porque ele foi testemunha ocular. Ele está escrevendo aquilo que ele viu, aquilo que ele conviveu. De toda a narrativa do Evangelho de Jesus narrado por João, traz um impacto muito grande na vida da pessoa. Quem lê o Evangelho de João sente esse impacto, que é algo sobrenatural, porque ele é um testemunho ocular e íntimo. Ele registra tudo de uma forma fidedigna. E quem lê essa história tem esse impacto, uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de se render a Jesus de Nazaré. Eu sou testemunha das pessoas que leram esse Evangelho de João. Eu trabalhava na universidade e ganhei a Bíblia de um amigo que me disse, professor Tinoco, eu te dou essa Bíblia de presente, mas lê João. João é muito íntimo de Jesus e João relata as coisas de modo fidedigno. Leia. E eu comecei a ler, eu trancava a porta para que ninguém visse que eu estava lendo a Bíblia. E quis Deus que no meio dessa leitura eu começasse a entender, como se escamas caíssem dos meus olhos. A graça do Senhor me alcançou e eu comecei a entender a tudo que eu lia. E ali naquela sala, sozinho, porque eu estava sendo discipulado pelo Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, eu me rendi e ali se deu a minha conversão. Isso depois de 10 meses lendo a Bíblia, naquela sala sozinho, trancado, o Espírito Santo me conduziu à salvação e ao trabalho da obra missionária que eu faço hoje com minha esposa e um grupo de amigos com o projeto Água Viva, onde já alcançamos mais de 100 comunidades, já plantamos mais de 40 igrejas, já construímos 48 templos, isso tudo motivado pelo aquele versículo 20, que diz, assim como o Pai me enviou, eu te envio. E nós temos ido na confiabilidade dessa palavra, desse ide, evangelizando comunidades carentes no sertão. Isso já vai aí há 22 anos e já alcançamos muitas pessoas para Jesus. Estou dando meu testemunho do que aconteceu com a minha vida. O mesmo pode acontecer com você. Basta você obedecer e saber que você não tem que criar nada de novo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como há um modus operandi, há uma maneira. Basta seguir o que está aqui. O meu compromisso de abrir esse canal, com toda a dificuldade que ainda tenho, eu não tenho muita intimidade de ficar numa sala sozinho, falando para uma câmera. Eu sempre dei aula para alunos, salas cheias. Mas eu faço isso em obediência, com temor e tremor, simplesmente para cumprir a minha parte nesse compromisso. É uma forma de eu ir até você através da internet, te ensinando o Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus. E se você quiser usar essas aulas
para criar um grupo de estudo na sua casa, no seu trabalho, as aulas já estão prontas. Esse é o principal objetivo desse canal. Não queremos um canal com 600 mil, 700 mil. Louvo a Deus pelos meus irmãos que têm um canal cheio de pessoas. Queremos tão somente proclamar a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. A todo aquele que se arrependendo dos seus pecados venha a crer com uma fé genuína e verdadeira. Daí eu espero que você, a partir dessas aulas, melhore essas aulas. Tenta adaptar as suas circunstâncias, ao seu contexto, mas não se cale, porque você foi comissionado. Eu fui e tenho ido. Eu te pergunto, você tem ido aonde falar de Jesus? Pense bem nisso e que o Senhor te abençoe, meu irmão. Amém.